A graça e a paz, igreja, amém? Que felicidade, que culto maravilhoso, irmãos. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de ministrar neste culto. Grato por poder estar aqui com os irmãos adorando ao Senhor. Agradeço o pastor pela oportunidade. Desejo que Deus abençoe esse matrimônio. Amém? Felicidade. Queridos, o pastor aqui agora há pouco falou que cristianismo é relacionamento com uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. E é sobre esta pessoa que eu quero ministrar hoje, sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Convido você a abrir então a palavra de Deus em João, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 5. Se o Senhor me permitir, estarei aqui pregando debaixo do título Jesus, o verdadeiro pastor. Jesus é o nosso verdadeiro pastor. Pastor das nossas almas, que nos alimenta, que nos guarda, que nos protege, que nos ama, que entrega a sua vida por nós. Esse é o nosso Jesus. Amém? Todos acharam João capítulo 10, versículo 1 até o 5? Gostaria de ler então esse texto com os irmãos. Diz assim, ó: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Palavra do Senhor. Queridos, vamos ter mais um momento de oração, pedindo que Deus venha iluminar a nossa mente nesse momento. Querido Deus, nós estamos diante da Tua santa presença, Pai. A Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra, Pai. A Tua palavra que não tem erros, Pai. A Tua palavra que vai cumprir cada sentença dita neste momento, Pai. Porque ela não tem erros, porque ela é infalível. Pai, no entanto precisamos do Teu Santo Espírito nos guiando, abrindo os nossos olhos para compreender, Pai, a Tua verdade, porque o pecado maculou o nosso entendimento, maculou a nossa compreensão, de modo que por nós mesmos nós não podemos chegar à verdade, nós dependemos do Senhor até para isso, Pai. Por isso clamamos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha me usar, venha me capacitar para pregar a verdade, nada além da verdade, Pai, e que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, venha destampar os nossos ouvidos para estar receptíveis à Tua santa palavra, que é a verdade. Não nos deixe sair daqui da mesma forma, Pai. Toca em nós, transforma a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos meditar debaixo do tema Jesus, o verdadeiro pastor. Mas antes de falar sobre Jesus, eu quero falar de outra pessoa, de João, o autor deste evangelho. Porque ele é a prova, irmãos, de que Jesus transforma vidas. Jesus, como um bom pastor, ele pega ovelhas que estavam sujas e transforma a vida dessas ovelhas. É o que aconteceu com esse homem chamado João, que nos escreveu essa passagem. João, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que no início do ministério, quando ele seguia Jesus, ele recebe o apelido do próprio Jesus, ele e seu irmão Tiago, o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Esse apelido que eles receberam de Jesus era por causa do seu temperamento impetuoso. Eles eram pessoas raivosas, pessoas iradas. Tem um momento na Escritura que nos está revelado que Jesus passou por Samaria e os samaritanos não quiseram hospedar Jesus. Então Tiago e João chegam para Jesus e falam: Senhor, pede que caia fogo do céu e consuma cada um desses samaritanos. João era uma pessoa raivosa, de temperamento completamente impetuoso, estourado. Este era o homem que seguia Jesus. Não só raivoso, não só impetuoso, não só estourado, ele também era uma pessoa egoísta.
Nos está escrito também na palavra de Deus que em certo momento ele pede que sua mãe vá até Jesus e fale que Jesus reserve um lugar de honra no seu reino futuro para ele e para seu irmão. A mãe dele, Maria Salomé, vai até Jesus e pede: Senhor, quando tu entrares no teu reino, reserva o lado direito do teu trono para um dos meus filhos e o lado esquerdo para o meu outro filho. Eram pessoas que eram raivosas, pessoas que tinham orgulho próprio, pessoas que eram soberbas. No entanto, essas pessoas foram tratadas pelo bom pastor chamado Jesus. A Bíblia nos diz que entre os 12 discípulos havia um grupo que era mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. E dentre esses três, que era o grupo mais íntimo de Jesus, que ia para as vigílias, que ia para as batalhas, que subia ao monte com Jesus, que recebia ensinamentos exclusivos para eles, dentro desse grupo dos íntimos, tinha o mais íntimo de todos, que era João, o autor desse evangelho. A Bíblia nos diz que ele era o discípulo amado. Nos está escrito em João capítulo 13 que ele se inclinava no peito de Jesus durante a última ceia. Nos está escrito também que ele foi o único discípulo de Jesus que não abandonou ele durante o seu julgamento. Enquanto Pedro estava do lado de fora negando Jesus por 3 vezes, João estava junto com o sumo sacerdote tentando articular algum jeito de que Jesus não fosse condenado, embora não tenha dado certo. E João também foi o único discípulo que foi até o pé da cruz e viu o seu Senhor sendo crucificado, ouviu a última voz de Jesus. Tanto é que ele recebeu, quando Jesus estava lá crucificado, já prestes a morrer, ele recebeu uma missão da parte de Jesus. Jesus falou para João: João, eis aí a tua mãe, pedindo que João guardasse, cuidasse da mãe de Jesus, de Maria. Ele era um discípulo que estava próximo de Jesus. E o que eu quero dizer é isso, meus irmãos, que a intimidade com Jesus transforma vidas. Ele transforma pessoas, irmãos. Este homem briguento, este homem irado, este homem soberbo, ele teve um encontro com Jesus, ele esteve próximo de Jesus, ele desfrutou das doces palavras de Jesus, do doce toque do Senhor, e ele teve a sua vida transformada pelo bom pastor chamado Jesus Cristo. Ele transforma vidas, irmãos. E esse João, sendo transformado pelo toque de Jesus, pelo toque do bom pastor, ele decidiu nos escrever o que ele acha de Jesus. Quem é esse Jesus? E ele nos apresenta nesse texto que nós estamos meditando, que Jesus é o verdadeiro pastor, o pastor das nossas almas, irmãos. Então o capítulo 10 de João é uma descrição de uma experiência própria de João. Ele escreve o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele experimentou. Ele estava com Jesus, ele experimentou o pastoreio deste homem, de Jesus Cristo. E hoje ele está aqui, Deus está aqui falando conosco através das palavras deste homem. O capítulo 10 então fala sobre isso, sobre Jesus, o verdadeiro pastor. Mas o capítulo 10, para nós compreendermos ele é logicamente uma sequência do capítulo 9. E o que aconteceu no capítulo 9? Jesus, ele faz uma cura, um sinal miraculoso. Ele cura um cego de nascença, algo que nunca tinha acontecido antes. Ele chega diante daquele cego, ele gospe no chão, mistura o guspe com a terra e cria um lodo e coloca esse lodo diante dos olhos daquele cego. E pede que aquele cego vá até o tanque se lavar. Quando o cego obedece às palavras de Jesus, ainda que pareça algo nojento, ainda que pareça algo improvável, mas ele foi fiel às palavras de Jesus. Obedecendo Jesus, ele foi lá, se lavou e ele foi curado. No entanto, este acontecimento causou um grande reboliço naquele momento, porque aquele dia era um dia de sábado. E para os fariseus, para os religiosos daquela época, aquele ato de Jesus era considerado como
uma quebra do quarto mandamento, do mandamento que diz que tem que descansar no sábado. Eram pessoas religiosas ao extremo. Eles acrescentavam mais leis à palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse insuficiente. A palavra de Deus diz que não, a palavra de Deus não diz que não podia fazer o que Jesus fez. A palavra de Deus diz que não poderia trabalhar nos sábados. Esses homens consideravam o trabalho do oleiro, aqueles que fazem um vaso, como um trabalho ao sábado. Logo, cuspir ao chão, fazer lodo, para eles era o trabalho de um oleiro. Ou seja, eles estavam tentando imputar a Jesus ali um pecado. E então eles chamam este cego que foi curado por Jesus e começam a interrogar ele, tentando extrair dele algum tipo de mensagem que pudesse condenar Jesus. Mas eles não acharam nada, porque aquele homem falou somente a verdade. Ele falou o que aconteceu. Aqueles homens então ficaram indignados com a resposta que não foi como eles queriam e expulsaram aquele cego da sinagoga, expulsaram aquele cego da casa de Deus, expulsaram aquele cego do local onde ele poderia ler a palavra de Deus, onde ele poderia orar, onde ele poderia ouvir a palavra de Deus. Ele foi expulso da vida religiosa por seguir a Jesus. Foi o que aconteceu naquele momento. Capítulo 9 de João. Então no capítulo 10, Jesus ele se encontra com este ex-cego e com os fariseus. E ele começa a falar a mensagem do capítulo 10, que é a que nós estamos meditando agora. Essa mensagem então, ela pode ser resumida em 3 pontos. Jesus, primeiro, censura os fariseus acerca deste ato que eles fizeram. Este ato carnal de expulsar um homem do relacionamento de Deus, expulsaram um homem dentro de uma comunidade religiosa simplesmente por ele não se enquadrar dentro dos preceitos religiosos destes homens. Outra coisa que também serviu a mensagem de Jesus foi para animar este cego em sua fé. Jesus não só curou ele, mas também estava agora disposto a recebê-lo, mesmo quando os religiosos não queriam mais recebê-lo. Jesus estava disposto a recebê-lo. E por fim, Jesus também quer nos mostrar hoje o seu ministério amoroso, que ele recebe pecadores, que ele recebe pessoas que são excluídas pelo mundo. Amém? Talvez você está nessa condição aqui, talvez você foi recusado pelo mundo, talvez você sofreu traumas religiosos, abusos, foi expulso de algum lugar, foi maltratado em algum lugar, talvez os problemas da vida te causaram dor e sofrimento e você se sente um excluído. Talvez o pecado, erros que você cometeu te levaram a lugares de dor e de sofrimento. Mas eu quero te dizer uma coisa: da mesma forma que Jesus recebeu aquele ex-cego que foi excluído, ele recebe você, se você crê nele. Ele recebe pecadores, ele recebe todos aqueles que de boa fé chegam diante dele. Ele te recebe, meu irmão. Lá em Lucas, capítulo 19, verso 10, diz o seguinte: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É essa a missão de Jesus. Ele vem buscar e salvar o que estava perdido. Se você veio aqui hoje querendo encontrar o Salvador, eu quero te dizer que Ele está aqui. Abra o seu coração para Ele. Este homem é uma pessoa, como o pastor falou. É o Deus homem, e por ele ser uma pessoa, ele é alguém que você pode se relacionar. Você pode falar que ele te escuta, ele fala com você, ele toca em você, ele transforma a tua vida como ele tem transformado a minha. Mesmo sem eu merecer, ele tocou em mim, ele me transformou e ele pode transformar você porque ele está vivo. Jesus está vivo. Aleluia! Quantos estão me compreendendo, irmãos? Amém? Então, irmãos, é nessa circunstância que Jesus fala a parábola do verdadeiro pastor. Este trecho que nós lemos aqui. Ele começa então a falar que Deus é o pastor e o povo é o seu rebanho. Esta mensagem que Jesus está falando, ele tem um eco lá em Ezequiel capítulo 34, porque a Bíblia em vários momentos fala de Deus como sendo o pastor e nós sendo as suas ovelhas. Temos Salmo capítulo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Temos também lá em Miqueias e em Zacarias vários trechos da Escritura onde diz que Deus é o pastor e nós somos as suas ovelhas. No entanto, o texto que mais fala sobre este
sobre este assunto na Escritura é Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, ele inicia o capítulo falando que Deus é o grande pastor de Israel e ele tinha escolhido alguns pastores subordinados para cuidar das suas ovelhas. No entanto, esses líderes religiosos que foram colocados por Deus como pastores das ovelhas para cuidar das ovelhas, não estavam cuidando das ovelhas. Ao invés de alimentar as ovelhas, eles estavam se alimentando das ovelhas, arrancando-lhes as lãs, comendo-lhes as carnes. E o Senhor, então, no capítulo 34 de Ezequiel, ele destina uma mensagem de juízo aos falsos pastores de Israel, que não pregavam a verdade, que não tinham amor pelas ovelhas perdidas. Mas lá em Ezequiel capítulo 34, Deus faz uma promessa, uma profecia. Ele prometeu algo lá. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, é a profecia que diz: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, meu servo Davi que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Aleluia! Então havia uma profecia de que haveria um só pastor que pastorearia as ovelhas de Deus. E este único pastor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele cumpriu essa profecia, a encarnação de Jesus cumpriu. Ele era o pastor escolhido por Deus. Enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele cuidou de cada uma das suas ovelhas. Ele curou os enfermos, ele sarou os doentes, ele deu vista aos cegos, ele trouxe uma mensagem de conforto e alento para todos os necessitados. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor que se importa com a nossa vida. E eu quero te dizer que o ministério pastoral de Jesus não acabou na sua morte na cruz. Ele continua cuidando de cada um de nós através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Ele nos consola, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele cuida de nós. Ao morrer na cruz, Ele deu o maior cuidado que poderia ter dado. Ele fez com que nós, as suas ovelhas, parássemos de caminhar rumo à condenação do inferno e nos deu a opção de caminharmos ao céu através do sacrifício de Jesus Cristo que morreu ao nosso lugar. E hoje, através do Espírito Santo, Ele toca no teu coração. Deixa o teu coração sensível para essa mensagem, que é uma mensagem que pode determinar o rumo da tua vida. O teu destino eterno está em como você vai responder esta pergunta: quem é o pastor da tua vida? Quem é o teu pastor? Quem é que te guia? Quem é que tem a chave da porta do teu coração? Jesus, então, através dessa parábola, Ele quer nos mostrar que existe uma diferença entre os pastores. Existem os falsos pastores e existe o verdadeiro pastor. E Ele nos apresenta aqui as características do verdadeiro pastor, para que nós entreguemos a nossa vida somente àquele que é o verdadeiro pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Aleluia. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a primeira característica do verdadeiro pastor, é que o verdadeiro pastor é legítimo. Eu quero te convidar a ler o versículo 1 novamente comigo. Se você está com a sua Bíblia aí, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta em João capítulo 10, que nós vamos ler novamente todos os versículos. Primeiro ponto, o verdadeiro pastor, ele é legítimo. Leia comigo, por gentileza, o versículo 1, que diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Amém? Irmãos, para nós compreendermos esta parábola de Jesus, a gente precisa reportar a nossa mente lá para a atividade pastoril dos tempos de Jesus. Judeia, este lugar onde Jesus estava, era cercado de montanhas e vales. Tinha poucos campos para os pastores levarem as suas ovelhas. Então, esses pastores durante o dia, eles levavam as suas ovelhas para pastar nos campos. No entanto, durante a noite, eles tinham que trazer as suas ovelhas e guardá-las no aprisco. Principalmente no inverno, onde as ovelhas não podiam ficar no campo devido ao grande frio. E como funcionava este aprisco? Esse aprisco, irmãos, ele era um grande curral,
cercado de grandes paredes e uma porta bem alta que ficava trancada. E essa chave, por sua vez, ficava com um porteiro. Várias ovelhas eram guardadas ali, ovelhas de vários pastores, em virtude do pouco espaço que tinha naquele lugar. Então, o pastor chegava, pedia que o porteiro abrisse a porta para que ele chamasse as suas ovelhas. Ele chamava as suas ovelhas, somente as ovelhas que lhe pertenciam vinham. Ele levavam essas ovelhas então para os pastos verdejantes e para tomar água. E então, dentro deste curral, dentro desse aprisco, as pessoas que não eram os pastores, os ladrões e os salteadores, eles pulavam os muros para roubar as ovelhas. Perceba que esses ladrões não entravam pelas portas, eram usurpadores, eles não tinham compromisso com as ovelhas, eles não amavam as ovelhas, eles queriam o que as ovelhas poderiam proporcionar para eles, somente isso. Eram ilegítimos, não entravam pelas portas, eles pulavam e roubavam as ovelhas. No entanto, não era isso que o pastor fazia. O versículo 2 diz o que o pastor fazia. Versículo 2 e o versículo 3. Diz assim, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. Então, irmãos, para o pastor, o porteiro abre a porta, porque o pastor, ele é legítimo. O pastor, ele entra porque o papel dele é cuidar das ovelhas. Ele tem um compromisso com cada uma das suas ovelhas. Perceba então esse detalhe, irmãos, que Jesus, ele entra pela porta. Jesus, como o verdadeiro pastor, ele não arrebenta a porta, ele não salta pela janela, ele não é um invasor, ele não é um terrorista. Nosso Senhor Jesus Cristo age mediante o consentimento. Ele não é um invasor, ele age mediante o consentimento. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor fez uma grande chamada. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Perceba, irmãos, nessa passagem tem algo intrigante. Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder, tendo toda a autoridade, sendo onisciente, onipresente, ele podia aliviar a dor de todos em um único estalo de dedos. Ele, sendo Deus todo-poderoso, ele poderia curar a todos, ele poderia salvar a todos, ele poderia fazer o que quisesse, sendo Deus, tendo todo o poder. Mas não é isso que ele faz. Por que ele não cura a todos? Por que ele não sara a todos? Porque o nosso Senhor age mediante o consentimento. A resposta, ela aparece lá em João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, que vai dizer: ele veio para o que era seu, e os seus não o aceitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, irmãos. Jesus, ele age naqueles que o recebem. Jesus age naqueles que abrem a porta do seu coração para Jesus entrar. Ele não é um ladrão, ele não é um usurpador, ele não pula um muro, ele é um cavaleiro, irmãos. Se ele quer, para ele agir na sua vida, você precisa abrir o seu coração, você precisa se render aos pés de Jesus, você precisa abrir a porta do seu coração e dar o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Ele pode controlar a sua vida, ele pode transformar a sua vida. O controle da nossa vida é bem melhor nas mãos dele. Nas nossas mãos, nós acabamos guiando a nossa vida para um lugar de dor, para um lugar de sofrimento, para um lugar de frustração, de perdas, porque nós não somos todos sábios, mas Jesus, ele é todo sábio, ele tem toda a sabedoria. Por que a gente insiste tanto em tentar viver a vida do nosso jeito? Se tem um Deus todo-poderoso, com toda a ciência, que está disposto a governar a nossa vida. Entregue hoje a sua vida diante desse bom pastor. Convide ele para entrar na sua vida, porque ele é um cavaleiro. Ele não vai arrombar, ele age mediante o consentimento. Hoje você tem essa opção, amém? Faça isso. A melhor coisa que eu fiz da minha vida foi entregar a chave
do meu coração para Jesus. Ele entrou na minha vida, Ele mora aqui na minha vida e eu tive a minha vida transformada pelo toque de Jesus. Faça o mesmo, irmãos. Então, a primeira característica do verdadeiro pastor é que ele é legítimo, ele entra pela porta. E a segunda característica é que o verdadeiro pastor fala aos corações. Ainda no versículo 3 está escrito o seguinte: as ovelhas ouvem a sua voz. Então, irmãos, conforme eu falei, durante o inverno, as ovelhas de vários pastores eram colocadas no mesmo aprisco. E durante a manhã, o pastor chegava na porta e chamava as suas ovelhas. E o interessante é que o pastor chamava e só vinham até ele as suas ovelhas. Embora houvessem várias ovelhas ali, somente as ovelhas que pertenciam àquele pastor que chamava é que vinham até ele. Porque a voz do pastor soa de modo agradável nos ouvidos das ovelhas. Amém? O Senhor fala aos corações. As ovelhas não eram surdas, elas ouviam outros pastores chamando as ovelhas, mas elas não se moviam, mas elas não faziam nada, porque aquela voz não causava nelas nada. Apenas a voz do seu pastor transformava elas. Apenas a voz do seu pastor as quebrantava, de modo que elas se levantavam e queriam seguir aquele que os chamava, porque a voz do bom pastor fala aos corações. Da mesma forma, meus irmãos, o nosso Deus, Ele chama os seus eleitos e Ele chama de modo eficaz. Quando Ele chama o teu nome, meu irmão, não tem como recusá-lo. Quando Ele abre os teus olhos e você contempla a beleza de Deus, não tem como você negá-lo. Quando você ouve as doces palavras de Jesus, não tem como dizer não para esse que é tão belo, para esse que é tão santo, tão sublime. Ele é belo demais, a graça é irresistível. Nós não conseguimos resistir a algo tão bom, a algo tão doce. Quando Deus se revela às pessoas, essas pessoas são transformadas. Quando Jesus chama o seu nome, você vai, porque Ele fala aos corações. Para não ficar nas minhas palavras, irmãos, Atos capítulo 16, versículo 14, observe que isso que eu estou falando é o que acontece na prática. Diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Irmãos, quando Deus abre o teu coração, quando Deus revela para você a verdade, você contempla Cristo crucificado e vê nele a esperança da salvação, não tem como negar, não tem como dizer não a um chamado interno. Quando Deus chama aos corações, não tem como dizer não. É uma promessa bíblica, é Ele quem faz isso. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, tirar-vos-ei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. É o Senhor quem faz essa operação. A mudança, a regeneração, a transformação, quem faz é Deus. E Deus talvez esteja te chamando hoje, irmãos. Talvez enquanto eu falo aqui, Deus fala ao teu coração e te chama para entregar a sua vida a Ele. Te chama para viver uma nova vida, para deixar os teus planos de lado e viver o chamado de Deus para a tua vida. O Senhor fala aos corações. Eu creio que a palavra dEle não volta em vão e Ele está falando com alguém aqui. Aleluia! Dê um glória a Deus então. O Senhor fala aos corações. Glória a Deus. E quando Ele fala, a gente tem que responder. Hebreus capítulo 3, verso 5 vai dizer: e quando ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Responda com fé. Responda com fé essa voz doce que te chama. A terceira característica do verdadeiro pastor é que o verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas. Ainda no versículo 3 está escrito: Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. O pastor, ele conhece cada ovelha particularmente. Ele conhece pelo nome. Mesmo ele tendo um rebanho gigantesco, várias ovelhas, ele conhece cada uma e as chama pelo nome.
Da mesma forma, o supremo e o verdadeiro pastor chamado Jesus Cristo, Ele te conhece. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento, Ele te observa nos momentos mais íntimos, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você já passou e Ele sabe o que você ainda vai passar. Ele conhece os teus erros e os teus acertos. Ele conhece toda a sua vida. Salmo 139, versículo 1 até o versículo 4 é o que vai falar dessa ciência de Deus, dessa onisciência de Deus. Deus contempla os seus filhos e contempla por um todo. Olha o que diz, Salmo 139, verso 1 ao 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Aleluia, irmãos, o Senhor te conhece, Ele conhece a tua dor e conhece o teu sofrimento, mas Ele não conhece a dor e o sofrimento que você passa num sentido de ciência de acontecimentos. Ele tem ciência, não. Ele conhece no sentido de que Ele já experimentou isso que você está passando. Essa dor que te aflige já passou por Ele em muita maior intensidade, porque o Jesus se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, medos, frustrações, insegurança. Ele passou pelas enfermidades, pelas dores da vida. Ele foi crucificado numa cruz, Ele foi traído, Ele foi escarrado, chicoteado. Ele passou pela dor que eu e você passamos em muita maior intensidade. É por isso que Ele é apto para te consolar, é por isso que Ele é apto para transformar a tua vida, porque este homem que eu estou pregando, a saber, Jesus Cristo, Ele é experimentado em dor e sofrimento. Ele é um homem de dor, que sabe o que é padecer, é o que diz Isaías capítulo 53, Ele sabe do que é sofrer, Ele é especialista em sofrimento, por isso Ele pode te consolar. Das suas chagas é quem sai o poder para curar a sua vida. Enquanto Ele estava com os braços abertos, sangrando, dali estava escorrendo, emanando o poder para te curar, o poder para te transformar. O sacrifício de Jesus é o ponto central. É o ponto central do Evangelho. A nossa vida pode ser transformada porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele foi chicoteado. Por isso que há esperança para nós, ainda que soframos. Esse Deus, Ele nos olha, Ele nos conhece e Ele está nos chamando para nos achegar a Ele, o verdadeiro pastor. Amém? Então, o verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas. Amém? O quarto ponto, são 5 pontos para os irmãos saberem que eu não vou demorar muito mais. O quarto ponto é: o verdadeiro pastor guia as suas ovelhas. Ainda no versículo 3, a última parte do versículo 3 diz: e as conduz para fora. Então, o verdadeiro pastor, ele tira as suas ovelhas do aprisco e leva elas para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Ainda que ele passe conosco pelo vale da sombra e da morte, mas ele está ali, como bom pastor, nos guiando, nos conduzindo para fora e nos levando para um lugar de refúgio. O seu cajado e o seu bordão é que nos consolam, e ele unge a nossa cabeça com óleo. Esse é o verdadeiro pastor. Olha o que diz o versículo 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Perceba, irmãos, que Jesus, Ele vai adiante das suas ovelhas. Ele vai afugentar os predadores que estão no caminho. Ele vai preparando o caminho. Ele vai à frente de cada um de nós, nos guiando. Perceba que Ele não é como um vaqueiro que vai tocando a boiada, que vai ali dando chutes e pontapés para que o gado vá. Não, Ele é um guia. Ele vai na frente. Ele nos leva para um lugar tranquilo. É aqui que eu quero ministrar, irmãos. É aqui que eu quero ministrar. Nós não conseguimos por nós mesmos chegarmos a este lugar tranquilo. Nós dependemos dEle.
Nós somos como uma ovelha que é dependente do seu pastor. Nós somos de Deus, totalmente dependentes. A ovelha não consegue por si próprio chegar até os pastos verdejantes. Não, por conta da visão fraca da ovelha, ela acaba indo para os penhascos. Ela não tem percepção da realidade. A visão dela é muito limitada. Ela vai por si próprio para um lugar de dor e sofrimento. Da mesma forma, irmãos, quando nós vivemos para viver os nossos próprios sonhos, quando nós vivemos estribados em nosso próprio entendimento e recusamos a sabedoria divina e recusamos ser guiados por Deus, nós não chegamos a este lugar de pastos verdejantes. Muito pelo contrário, nós vamos para os penhascos, nós vamos para os lugares de dor e de sofrimento. O que o mundo vende para nós como caminho para chegar aos pastos verdejantes é uma mentira, é falso. Não, quando você conquistar todas as coisas que o mundo diz que você tem que conquistar para ser feliz, você ainda não será feliz. O pecado não pode satisfazer a sua alma, bens materiais não podem satisfazer a sua alma, apenas Jesus pode satisfazer a tua alma. Apenas o bom pastor pode trazer pastagem que te deixa pleno, que te deixa satisfeito. Seja guiado por Ele. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse texto está dizendo? Que nós não devemos ser guiados pelo mundo, nós não devemos ser guiados pelas tendências do mundo, porque este lugar não vai fazer com que nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Esta vontade que nos dá prazer, que nos dá satisfação, só pode ser encontrada se nós formos guiados pelo caminho que Jesus está nos levando. É somente quando Ele nos guia que nós encontramos satisfação para a nossa alma, irmãos. Amém? Somente em Jesus a satisfação. Somente em Jesus. Bebidas, nada que o mundo pode te oferecer, nada que a tua carne possa, parece cobiçoso, parece que é bom, parece que vai trazer satisfação. Talvez é um adultério, talvez é uma traição, talvez é uma fornicação. Não, isso não trará satisfação para a tua alma. O pecado não satisfaz o homem, apenas a presença gloriosa do Espírito Santo é que traz prazer para nós. O segredo para o contentamento é esse, a presença do Espírito Santo. Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele sabe estar feliz tanto na abundância como na escassez. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A felicidade dele não estava condicionada aos bens materiais, não estava condicionada à fama, à saúde, não. Ele diz, eu posso estar na fartura, ou posso estar na escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O segredo para o contentamento, o segredo para viver uma vida feliz, é você estar naquele que te fortalece. É você estar ligado a essa videira verdadeira chamada Jesus, que toda árvore que está ligada nele dá bom fruto, porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de toda pureza, de toda bondade, tudo emana dEle. Se você está ligado nele, então esses frutos aparecem na sua vida, alegria, felicidade, isso começa a brotar em você, porque emana do próprio Deus. A fonte de felicidade é essa, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O último ponto então, para encerrar, é bem semelhante a esse. O verdadeiro pastor é seguido. Vamos ler os versículos 4, versículo 5. Se o ministério de louvor já quiser subindo aqui, enquanto eu leio os últimos versículos. Diz assim, ó. Quinto ponto, o verdadeiro pastor é seguido. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. O texto está encerrando aqui, dizendo que as ovelhas, elas seguem apenas o pastor. Elas não seguem os estranhos, porque os estranhos não lhes dão prazer. Porque os estranhos não levam elas para o lugar de felicidade.
Muito pelo contrário, esses estranhos aqui, que são os falsos mestres da religião, que são aqueles pessoas que expulsaram aquele cego da sinagoga, que são aquelas pessoas que não ficaram felizes por ver uma pessoa que é cega sendo curada, muito pelo contrário, queriam colocar mais fardo da religião sobre elas. Essas pessoas são estranhas, e esses estranhos não dão prazer para as ovelhas, e esses estranhos não conseguem trazer satisfação plena para as ovelhas. Por isso as ovelhas não querem seguir os estranhos, elas querem seguir o pastor, porque o verdadeiro pastor é aquele que traz satisfação para as suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 10, logo abaixo vai dizer: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus proporciona, diferente dos ladrões, diferente dos salteadores, Jesus proporciona vida abundante para as suas ovelhas. Ele proporciona prazer para elas. Isso só é possível, a promessa do versículo 10 só é possível pelo que está escrito no versículo 11. O versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É porque Jesus se entregou na cruz em nosso lugar, é porque Ele sofreu a condenação que nos estava reservada por conta dos nossos pecados. É por isso, é porque não nos resta mais condenação, não nos resta mais juízo, porque Jesus já tomou todo o juízo, todo o cálice da ira de Deus já caiu sobre Jesus naquela cruz. É por isso que nós podemos experimentar uma vida abundante. Não nos resta mais condenação se nos agarrarmos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, é o maior conselho que eu possa te dar. O maior conselho da minha vida é esse: siga Jesus, o verdadeiro pastor. Siga Ele, entregue sua vida a Ele e passe a desfrutar dessa graça. Passe a desfrutar das bênçãos que emanam de Deus. Nada que você possa seguir, você pode seguir vários influenciadores no Instagram, várias pessoas famosas, vários poderosos. Eles não darão satisfação para a tua alma, mas se você seguir a Jesus Cristo, você será completo. Você experimentará da doce presença do Espírito Santo, que é o maior bem que nós podemos ter. Eu quero encerrar orando aqui. Se coloque de pé, irmãos. Eu vou nesse momento orar, pedindo que o Senhor cele essa palavra no seu coração. Que o Senhor se manifeste a você como o seu verdadeiro pastor. Que os seus olhos possam ser abertos e você possa contemplar Jesus como o único e suficiente Salvador. E que todos nós saiamos daqui edificados. E se você, ao término da minha oração, quiser entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a vir à frente para fazer uma oração junto comigo. Feche seus olhos nesse momento. Querido Deus, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Teu Espírito Santo tem agido nos corações, nós cremos nisso, Pai. Pedimos que essa palavra seja selada em nós com o toque do Espírito Santo. Que nós não venhamos nos esquecer no percurso da vida de que Tu, Senhor, é o único pastor que se importa com nós, que nos guarda, que nos protege, Pai. Sela, guarda cada coração, que cada pessoa venha se sentir protegida pelo bom pastor, Pai. E se houver alguém aqui, Pai, disposto a entregar a sua vida a Ti, toca no coração dela agora e faça com que ela venha à frente, Pai, receber uma oração. Toca em cada pessoa agora, se manifesta como Salvador. É o que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.